Você já se sentiu perdido, como se uma nuvem escura pairasse sobre sua mente e nada pudesse trazer a paz que tanto procura? A verdade é que muitos de nós nos afastamos daquilo que realmente nos conecta com algo maior. Durante anos, eu também vivi assim, correndo atrás de respostas em todos os lugares errados. Até que um dia, algo surpreendentemente simples mudou tudo. Não foi uma solução mágica ou um ritual complexo. Foi uma oração. E essa oração, que eu mal lembrava, devolveu a paz que eu tanto ansiava. Se você acha que já tentou de tudo e nada funciona, fique comigo até o final. Talvez o que você realmente precisa esteja mais perto do que imagina. E a resposta pode ser mais simples do que você espera. Antes de tudo mudar, ele se sentia perdido. Havia uma inquietação que parecia constante, como se o mundo tivesse ficado silencioso, mas, ao mesmo tempo, a mente gritava sem parar. Afastado da fé por anos, ele se pegava vagando por ideias e filosofias que, no fundo, não o preenchiam. Por fora, tudo parecia estar bem, mas por dentro, o vazio era esmagador. A ansiedade e o medo do futuro tomavam conta, e todas as tentativas de encontrar respostas soavam como portas fechadas. O silêncio espiritual era ensurdecedor, e a paz parecia um conceito distante, inalcançável. Afastar-se de Deus, muitas vezes, é como desviar o olhar de um ponto fixo no horizonte. No começo, parece uma escolha leve, quase insignificante, mas com o tempo, a direção muda completamente. Ele havia deixado de lado as pequenas práticas de fé, até que, sem perceber, estava longe demais. E nesse processo, a angústia crescia. A oração, algo que antes trazia conforto e sentido, agora parecia uma memória distante. O coração se endurece com o tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. A distância da fé trouxe uma inquietação que ele não sabia mais como resolver. As preocupações diárias acabavam consumindo sua mente. Trabalho, relacionamentos, responsabilidades. Tudo parecia contribuir para aquela sensação de peso. E, em meio a tudo isso, ele sentia que tinha perdido o contato com o que realmente importava, sua própria essência espiritual. O sentimento de estagnação crescia. Muitas vezes, pensava que talvez o problema fosse ele mesmo, que havia algo de errado em sua própria forma de ser. O vazio interior se transformava em uma dor quase física, uma saudade de algo que ele não conseguia identificar. Foi em um momento de cansaço extremo, quando nada mais fazia sentido, que ele se lembrou de uma oração simples. Aquela mesma oração que havia aprendido ainda criança, em momentos de calma ao lado da família. O que parecia uma lembrança aleatória foi, na verdade, o chamado para voltar às suas raízes. Um impulso repentino o levou a se ajoelhar e repetir as palavras que antes pareciam apenas sons. Mas naquele momento, cada palavra ressoava de forma diferente. Era como se, de repente, o coração tivesse sido reaberto para algo muito maior do que ele. A oração que ele redescobriu era simples, mas poderosa, o Pai Nosso. Uma oração que muitos conhecem, mas poucos compreendem a profundidade de cada palavra. Começa com Pai Nosso que estais no céu. Essa abertura nos lembra de que Deus não é apenas uma força distante, mas um Pai, um protetor amoroso que está acima de todas as coisas. Ao chamá-lo de Pai, há um reconhecimento de que somos seus filhos, amados e cuidados. Isso muda a forma como enxergamos nossa relação com Ele, não é distante, mas pessoal, íntima. Em seguida, vem o pedido: santificado seja o vosso nome. Aqui, declaramos a santidade de Deus, reconhecendo que Ele é puro e perfeito. É um momento de reverência, de nos lembrarmos que, por mais que enfrentemos desafios e sofrimentos, estamos diante de um Deus que é maior que tudo. Cada vez que pronunciamos essa parte, reafirmamos nossa confiança no poder e na perfeição de Deus. Isso nos coloca no lugar certo, humildes, diante de um poder imensurável. Quando dizemos venha a nós o vosso reino, pedimos pela presença de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Estamos pedindo pela paz, pela justiça, pelo amor que só o reino de Deus pode trazer. Esse é um chamado para que vivamos de acordo com os princípios divinos, deixando que sua vontade guie nossas decisões. Ao refletir sobre isso, ele percebeu que,
durante anos, havia tentado controlar sua própria vida, sem deixar espaço para que Deus agisse. A oração era um convite para que Deus tomasse o controle novamente. Finalmente, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é um ato de entrega total. Nesse ponto, ele entendeu que grande parte de sua angústia vinha da resistência em aceitar o que a vida lhe apresentava. Querer que tudo saísse de acordo com seus próprios planos só havia trazido frustração. Mas quando se entregou à vontade divina, encontrou a paz que tanto buscava. A oração, então, não era apenas uma repetição de palavras, mas um caminho de transformação interior. A partir do momento em que ele começou a orar diariamente, algo mudou. A princípio, parecia uma prática comum, sem grandes efeitos imediatos. Mas com o tempo, a oração começou a atuar como uma âncora, mantendo-o firme em meio às tempestades da vida. A cada manhã, ao recitar o Pai Nosso, ele sentia como se estivesse se reconectando com uma força maior, uma paz que transcende o entendimento humano. Não que os problemas desaparecessem magicamente, mas o peso deles diminuía, e sua capacidade de enfrentá-los se tornava mais clara. Essa oração o ensinou a confiar mais em Deus. Em vez de tentar carregar o fardo sozinho, ele agora entregava suas preocupações nas mãos do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje deixou de ser apenas uma frase, tornou-se um lembrete diário de que Deus provê. Ele percebeu que a ansiedade pelo futuro, por coisas que ele não poderia controlar, só o afastava da graça divina. Confiar que o necessário seria providenciado, no tempo certo, aliviou a constante sensação de falta e insuficiência que ele carregava. Outro impacto poderoso veio com o trecho "Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido". Antes, ele mantinha rancores antigos, mágoas que não conseguia deixar para trás. A oração, no entanto, o desafiou a perdoar. Aos poucos, ele foi liberando essas amarras, entendendo que o perdão não era apenas um presente aos outros, mas uma libertação para si mesmo. Cada vez que perdoava, sentia-se mais leve, mais próximo de experimentar a paz que tanto buscava. A oração não era só palavras, era um convite para uma mudança de atitude. E, por fim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa parte o fez refletir profundamente sobre suas escolhas diárias. Ele começou a perceber as pequenas tentações que o afastavam de Deus, o egoísmo, a vaidade, a impaciência. Orar por proteção contra o mal era um lembrete de que ele precisava estar atento, vigilante. E mais importante, que não precisava enfrentar essas lutas sozinho, Deus estava ao seu lado, pronto para oferecer a força necessária. Assim, a oração o devolveu ao caminho da paz, guiado por uma nova confiança no poder de Deus. Com o tempo, ele percebeu que a transformação que a oração trouxe para sua vida estava ao alcance de todos. Não era uma experiência única ou reservada a poucos, era um caminho aberto para qualquer um que estivesse disposto a se entregar e confiar em Deus. O Pai Nosso, com sua simplicidade, traz uma profundidade espiritual que muitos só compreendem quando começam a praticá-lo de coração aberto. E a melhor parte: não exige um ritual elaborado, apenas a disposição de parar, silenciar a mente e se conectar com Deus. Ele sempre gostava de compartilhar um conselho prático: reserve um momento no início ou no fim do dia, em um lugar tranquilo, e recite o Pai Nosso. Ao fazer isso, tente não apenas repetir as palavras, mas refletir sobre o significado de cada frase. Perceba como sua mente se acalma e como você se sente ao entregar suas preocupações a Deus. O que ele descobriu, e que qualquer um pode experimentar, é que essa oração age como uma chave que destranca portas internas, permitindo que a paz divina entre em nossos corações. Para quem vive em meio à correria, enfrentando ansiedades diárias e o peso das responsabilidades, essa oração oferece um refúgio. É um lembrete de que não estamos sozinhos, de que existe uma força maior guiando nossos passos. E essa força não é distante, está presente a cada momento, esperando apenas que nos voltemos a ela. Quando se entrega a essa prática, você começa a perceber que as coisas mudam, talvez não externamente de imediato, mas internamente, onde a verdadeira paz é encontrada. Então, a pergunta que ele deixa para todos é simples: você está disposto a dar esse passo? A oração que devolveu a paz a ele pode fazer o mesmo por você. Se você nunca experimentou, faça o teste.
Não é preciso esperar por um momento perfeito ou uma grande crise. Comece agora, onde você está, e veja o que acontece. Afinal, Deus está sempre pronto para ouvir, basta que você esteja disposto a falar com Ele. Agora que você conhece a oração que transformou minha vida, a pergunta que fica é: você está pronto para experimentar essa paz em sua própria jornada? O Pai Nosso é muito mais do que uma simples sequência de palavras, é um caminho direto para o coração de Deus, onde você pode deixar suas ansiedades e preocupações. Experimente orar com intenção, e veja como Ele trabalha em sua vida. O que está impedindo você de dar esse passo hoje? Talvez seja a oportunidade que você estava esperando para encontrar uma paz que o mundo não pode oferecer. Então, me diga, está disposto a dar esse pequeno passo e confiar no poder da oração? Compartilhe nos comentários sua experiência, seus desafios ou até mesmo as mudanças que você espera alcançar. Vamos continuar essa conversa. E se você, assim como eu, acredita que fé e estilo podem andar juntos, dê uma olhada nas nossas camisetas cristãs atemporais na loja Proverbios. O link está nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre como fortalecer sua fé no dia a dia. Até o próximo vídeo.